vamos lá, ó. Vamos resolver o exercício aí da página 85, tá? Acompanha aí, ó. Quais são as duas regiões básicas que compõem o átomo, tá? Ó. Então, vamos marcar aqui, ó. Quais são, pessoal, as duas regiões que compõem o átomo, tá? São elas. Nós temos aí o núcleo e nós temos a eletrosfera. Só escrever a eletrosfera aqui um pouquinho para baixo, tá? Nós temos aí o núcleo e a eletrosfera. Então, no núcleo aí, pessoal, nós temos... Aí ele fez outra pergunta, né? Vamos acompanhar aí, ó. Ele faz quais são as três principais, ó, as três principais partículas que constituem o átomo e suas cargas relativas, tá? Então, no núcleo, pessoal, nós temos os prótons, nós temos os prótons, e nós temos os nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons. Ele pediu a carga, pessoal, ó. As cargas relativas. A carga do próton é positiva. A carga do elétron é negativa. O nêutron ele é sem carga, tá? Não esqueça, tá? Por isso que ele é chamado de nêutron, porque ele é sem carga. Exercício 6. Considere um átomo do elemento químico bromo, tá? Então aí, ó, ele falou que o elemento químico é o bromo, tá? Marquem aí. Aí ele fala assim, ó, possuidor de 35 prótons, 46 nêutrons e 35 elétrons, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Ele falou que o elemento é o bromo. Para fazer esse B do bromo aqui não vai ser fácil, hein? Então, ó, o elemento é o bromo. Aí ele falou assim que ele tem 35 prótons, ó. Qual que é o símbolo dos prótons? É a letra Z. Então, Z igual a 35. Ele falou que tem 46 nêutrons. Qual que é o símbolo dos nêutrons? É a letra N. Então, N igual a 46. E ele falou que tem 35 elétrons. Então, E igual a 35, tá? Agora, ele pediu aqui, pessoal, ó, elabore a representação correta para esse átomo, tá? O que nós temos que lembrar, ó? Para podermos fazer a representação, nós precisamos ter o símbolo do átomo, tá? Vocês ainda vão estudar melhor isso aqui, ó, na tabela periódica, tá? O símbolo do elemento bromo é Br, tá? Então, como que vai ficar a representação do bromo? Primeiramente, nós vamos colocar o Br, tá?
Coloca aí o Br. Depois, pessoal, embaixo aqui, ó, nós colocamos os prótons, tá? Quanto que são o número de prótons aqui, ó, que é o Z, tá? É 35. Então você coloca embaixo aqui, ó, do lado esquerdo. Em cima nós colocamos a massa, tá? Só que o exercício, ele não passou a massa. Ele não passou a massa, tá? Como é que nós vamos calcular a massa, tá? Massa, ó, fazer aqui, ó. Qual que é o símbolo da massa? É a letra A. Massa, letra A, que é o seu símbolo. Letra A é igual o Z, que é os prótons, mais o N, que é os nêutrons. Tá? Então vamos ficar aí com massa igual ao Z, que é 35, que é os prótons, mais o N, que é 46, tá? A massa vai dar aí 81. Aí a massa nós colocamos em cima, tanto faz ser do lado esquerdo ou do lado direito, tá? Eu gosto de colocar sempre do lado esquerdo, em cima. Então aí a massa deu 81, tá? Então, ó, massa deu 81. Então isso daqui, ó, é chamado de representação. Por que que isso aqui é uma representação? Porque eu tenho o símbolo do elemento Br no centro, os prótons embaixo e a massa em cima, tá? Então isso aqui, ó, é chamado de representação. Representação. Exercício 7, ó. Ele quer saber aí quantos prótons. Vamos grifar aqui, ó, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons apresenta o átomo que é representado por. Então ele passou esse átomo aqui, ó. Essa representada significa que essa daqui é a representação dele, ó. O símbolo é o Mn, o 25, que é o número de baixo, é os prótons, e o 55, que é o número de cima, é a massa, tá? Então vamos anotar aqui, ó, o que ele pediu para fazer, ó. Vamos primeiro anotar essa representação aqui, ó. 55, 55, então vamos lá, ó. 55, 25 embaixo. Mn, tá? Então ele quer saber o número de prótons, que é o Z. Vamos colocar aqui ponto de interrogação. Ele quer saber os nêutrons, colocar também ponto de interrogação. E ele quer saber os elétrons. Vamos colocar também ponto de interrogação. Tá? O Z, pessoal, ó, é fácil, ó. É o número de baixo aqui, ó, o 25. Então anota aí. Os nêutrons não tem na representação, os elétrons também não, tá? Só que lembre-se que um átomo, ele sempre é neutro, tá? Ele é eletricamente neutro. Então a quantidade de cargas positivas, que são os prótons aqui, ó,
são os prótons, tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Então aqui nós temos 25 elétrons também, tá? Esse 55 aqui, ó, de cima, ele é a massa, tá? Então vamos anotar aqui, ó, a massa, tá aqui embaixo, ó, a massa é igual a 55, tá? Então tá faltando a gente descobrir aí os nêutrons, tá? Nós podemos usar o seguinte, ó, nêutrons é igual a massa menos os prótons, tá? Nêutrons vai ficar igual a massa, que é 55, menos os prótons, que é 25. Nêutrons vai ficar igual a 30. Tá? Então tá respondido o exercício aí, ó. Ele pediu os prótons, que são 25, ele pediu os nêutrons, que são 30, e ele também perguntou os elétrons, que também são 25. Então vamos lá, ó. Exercício 8, ó. Exercício 8 ele fala o seguinte, ó. Um dos átomos usados na construção de bombas atômicas é o plutônio, tá? Então ele passou aí o plutônio, ó. Esse exercício foi bonzinho, ó. Ele já passou o símbolo do plutônio, é o Pu, tá? Então vamos anotar aqui, ó, o símbolo do plutônio é Pu, tá? Aí ele fala assim, ó, com 94 prótons, 94 elétrons e 145 nêutrons. Vamos anotar aí, ó. Prótons é o Z, igual a 94. Elétrons é o E, ele também falou que é 94. E os nêutrons, ele passou que é 145. Então é o seguinte, ó, na representação nós precisamos, aí ele fala assim, ó, elabore a representação aqui, ó. Na representação nós precisamos colocar aqui embaixo os prótons, ó, que é o Z, ó. Ele falou que é 94. Então coloca aqui, ó, 94. Aqui em cima nós precisamos colocar a massa. O exercício não passou a massa, tá? Então por isso, ó, vamos utilizar essa formulinha aqui, ó, massa, que é o A, é os prótons, que é o Z, mais o N, que é os nêutrons, tá? A massa aí vai ficar igual o Z, que é 94, mais os nêutrons, que é 145. Massa vai ficar igual a 239, tá? Então a massa aí deu 239. Aí a massa a gente coloca aqui em cima, ó, 239, tá? Isso aqui, ó, é a nossa representação. Exercício 9, ó. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Determine entre as alternativas abaixo aquela que identifica, grifa aí, ó, identifica o átomo de um determinado elemento químico, tá? Então, ó, quem identifica um átomo, tá, de outro é o número atômico, tá? Que é o número de prótons que tem no núcleo do átomo, tá? Letra C aí.
Então vamos lá, ó. Determine, exercício 10, tá? Determine a opção que apresenta o elemento químico com o número correto. Então ele quer saber o número correto, ó. Número correto de nêutrons. Então ele quer saber o número de nêutrons, tá? Na letra A aí, ó, nós temos o seguinte, ó. Letra A, nós temos o seguinte, ó. Passou assim, 19, o 9 embaixo e o F, tá? Aí ele está falando assim, ó, na letra A, que ele tem 0 nêutrons, tá? Como é que nós calculamos os nêutrons? Nêutrons, ó, vai ficar nêutrons, que é o N, igual a massa menos os prótons, tá? Quem que é a massa, ó? A massa, esse número de cima aqui, ó, que é representado pela letra A. E esse número de baixo é o Z, que é o número de prótons, tá? É representado pela letra Z. Com isso, ó, vamos ficar aqui que nêutrons vai ser a massa, que é o de cima, 19, menos os prótons, que é o de baixo, que é 9. Nêutrons vai ficar igual a 19 menos 9 dá 10. Tá? Então, portanto, aí, ó, como a letra A falou que tinha 0 nêutrons, está errada a letra A, tá? Ele tem 10 nêutrons, tá? Agora, para agilizar e ganhar, ó, tempo, resolvendo esse exercício, ó, pensa bem, ó. Para calcular os nêutrons, é só eu fazer o de cima menos o de baixo. Ó. 19 menos 9 deu 10, tá? A letra B vai ser a mesma coisa, ó, tá? Vamos pegar aí, ó. Letra B vai ficar nêutrons igual o A menos o Z. Nêutrons vai ficar igual o A, que é o número de cima, tá? Na letra B, que é o 24, menos o Z, que é o número de baixo, que é 12. Então, nêutrons aí na letra B vai dar 12. Tá? Tá errado também, ó, que ele está falando que é 24. Letra C. Vou aqui em cima. Letra C. Vai ficar aí, ó, a forminha dos nêutrons. Nêutrons é igual o A menos o Z. Nêutrons vai ficar o A, que é o número de cima, 197, menos o Z, que é o número de baixo, que é 79. Tá? 197 menos 79 vai dar quanto, pessoal? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Rapidinho, tô preguiça de... Cento e noventa e sete menos 79. Vai dar 118, tá? Então aqui, ó, 118. Tá errado também. Tá? Que ele falou que era 79. Vamos para a letra D. Letra D vai ficar a mesma fórmula, tá? N é igual o A menos o Z. N é igual o A, que é 75 na letra D, menos o Z, que é 33. Então isso aqui vai dar 42, tá? Tá errado também, ó, que a letra D fala que é 108. Só pode ser letra E, né? Vamos conferir aí. Letra E. A é igual... Ah, não, é Z, tá? Ixi, apagou foi tudo.
Ih, não tá apagando. Mas vamos lá, vamos continuar, ó. Deixa eu só riscar ele aqui, tá? Então aqui na letra E, tá? Ó, era de azul. Letra E. Nêutrons vai ficar o A menos o Z. Agora bagunçou, foi tudo, né? Era de verde, mas tudo bem. Nêutrons vai ficar o A da letra E, que é 238, menos o Z, que é 92. Então, nêutrons vai ficar 146, tá? Então, tá certinho aí. A resposta aqui é a letra E. Então, vamos lá, pessoal. Exercício 11, ó. Na reunião da IUPAC, que celebrou o fim do Ano Internacional da Química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados de Freróvio, Freróvio, na verdade, em homenagem ao físico russo Georgy Frerov, e de Livermório, em homenagem ao laboratório Livermore da Califórnia. Esses são os dois elementos mais pesados da tabela periódica e são altamente radiativos. O flevório, símbolo Fl, apresenta número atômico 114 e número de massa 289. E o Livermório Lv apresenta número atômico 116 e número de massas 292, tá? Então vamos anotar aqui, ó. O flevório, que é o Fl, ele tem o Z igual a 114 e a massa dele igual a 289. O Livermório, que é o Lv, ele tem o Z dele 116 e a massa dele igual a 292. Não esqueça o seguinte, ó. Na representação aqui, ó, nós colocamos geralmente, ó, geralmente não, colocamos sempre os prótons embaixo, que é o 114 aqui, e a massa em cima, que é o 289. E aqui a gente vai colocar os prótons dele, que é o 116, e a massa dele, que é o 292. Com isso, ó, vamos ficar aí, ó. Vamos terminar de ler, né? Ele fala assim, ó, ele quer saber o número de nêutrons. Ele quer saber o número de nêutrons em cada átomo do elemento flevório e o número de nêutrons em cada átomo do elemento livermório, tá? Então, para os dois casos aí, ele quer saber os nêutrons, ó. Então, a fórmula dos nêutrons. Nêutrons é a massa menos os prótons. Aqui também, nêutrons vai ser a massa menos os prótons, tá? Só resolver, ó. Nêutrons vai ficar a massa, que é 289, menos os prótons, que é 114. Nêutrons aqui, ó, vai dar 175. Aqui é a mesma coisa, ó, nêutrons vai ficar igual a massa, que é 292, menos os prótons, que é 116. Nêutrons vai ficar igual a 176, tá? Então, com isso, ó, não ficar aí com a letra B. Exercício 12, ó. A análise isotópica consiste na determinação das quantidades e variedades de isótopos de um elemento em uma determinada amostra, considerando isótopos do carbono, 12,6C, 13,6C, 14,6C, tá? Preste atenção, por que ele é chamado de isótopos, ó?
Porque esse número de baixo, que é o número de prótons, ou também chamado de número atômico, ó, são iguais. Ó. Então, isótopo significa mesmo número de prótons, tá? Aí ele continua e fala assim, ó, todos os nêutrons pode-se concluir que possuem, tá? Correto aqui, ó, letra D, ó, o mesmo número de prótons, tá? Que é esse número de baixo aqui, o 6, ó. Exercício 13 aí, ó. O enxofre é um elemento químico vital para o organismo humano, encontrado em ossos, gorduras, queratina da pele, cabelos e unhas. Os isótopos de enxofre existentes na natureza são os seguintes. Então, o 32, o 33, o 34 e o 36, tá? O que é importante saber aqui, ó? Ele falou aqui isótopos, tá? Ó. Então, isótopos, pessoal, ó, são elementos que têm o mesmo número de prótons, tá? Mesmo número de prótons. Aí ele continua, fala, considerando o átomo de enxofre no estado fundamental, determina a afirmativa correta. Tá? Aqui embaixo, ó, ele colocou o seguinte, ó, comentário aqui, ó, lembre-se de que a tabela periódica é um instrumento de consulta, tá? Vocês ainda não estudaram tabela periódica, tá? Então, um pouquinho de calma aí, tá? Só que lá na tabela periódica, ó, tem o número atômico do enxofre, que é esse símbolo aqui, S, tá? O número atômico do enxofre é 16, tá? Ó. Então, como todos são S, ó, são enxofres, então todos aqui vão ser 16, ó, tá? Por isso que ele é chamado de isótopos, que eles têm o mesmo número de prótons, tá? Aí ele fala assim, ó, determina a afirmativa correta. A letra A ele fala assim, ó, o 36S, tá? Que é esse aqui, ó, apresenta 16 elétrons e 20 prótons. Tá errado, ó. Os prótons dele é 16, tá? Ó. Já tá errado aqui, nem vou fazer a conta ali. Letra B. O 33S, que é esse aqui, ó, apresenta 17 elétrons e 16 prótons, tá? 16 prótons está correto, que é o número de baixo, tá? Só que como isso aqui é um átomo neutro, tá? A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, portanto, ele não tem 17 elétrons, ele tem 16, tá? Letra C. O 34S, que é esse aqui, ó, apresenta 17 nêutrons e 17 elétrons. Está errado também, ó. Se ele tem 16 prótons, ele também vai ter 17 elétrons, tá? Letra D. O 32S, que é esse aqui, apresenta 16 prótons, está correto, tá? 16 prótons, que é o número de baixo, e 16 nêutrons, também está correto. Por quê? Nêutrons, ó, é A menos o Z. No caso aí do 32S, ó, o A dele é 32 e o Z dele é 16. 32 menos 16 vai dar 16. Então ele tem realmente 16 nêutrons, tá? Vou marcar o X aí na letra D. Exercício 14, tá? Durante os anos 1970, foram comercializados no mundo todo para-raios com material radioativo. Nos anos 1980, eles começaram a ser proibidos mundialmente, o que só ocorreu por aqui em 1989. O material radioativo desses para-raios é, em quase 100% dos casos, o radioisótopo americio 241, que emite radiação alfa e radiação gama de baixa energia. Aí ele fala assim, ó, o isótopo 243,95 AM, tá? Em relação ao isótopo 241,95 AM, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ó, se ele falou aqui que são isótopos, ó, falou aqui, ó. O número de prótons aqui tem que ser iguais, ó, tá correto, ó, 95 e 95. Aí ele fala o seguinte aqui, ó, para terminar. Possui 2, ó. Não esqueça desse número 2 aqui, ó. 2 o quê?
Aí ele pergunta a letra A, prótons a mais, nêutrons a mais, elétrons a mais? Então vamos fazer aqui, ó. Prótons a mais não é, porque eles são isótopos, então o número de prótons tem que ser igual, ó, 95 e 95. Letra B ele está falando de nêutrons, tá? Vamos fazer o cálculo aí, tá? No primeiro caso aqui nós temos o 243,95 AM. E no segundo caso nós temos o 241,95 AM de novo, tá? Como que nós calculamos os nêutrons aí? Nêutrons vai ficar o A menos o Z. Aqui também, nêutrons vai ficar o A menos o Z. Com isso, ó, nêutrons vai ficar o A, que é 243, menos 95. E aqui, ó, vai ficar o A, que é 241, menos 95, tá? Só que isso aqui é o seguinte, ó, era fácil de observar, ó. Como é que os prótons são iguais, ó, 95 e 95, ó. E a massa, o que está acontecendo com a massa, ó? A massa, aqui ele tem 243, e aqui ele tem 241, tá? Então ele está perguntando, ó, desse em relação a esse, ó, a massa dele é duas unidades maior, tá? Se a massa é 2 unidades maior, o que acontece aqui com os nêutrons? Vai ser 2 unidades maior também, tá? Então aqui, ó, os nêutrons aí fazendo a conta, isso aqui vai dar 8, né? Prestou 1 aqui, vai dar 138, né? 138. Aqui, 5, 13 vai 1, 9, 3, 12, 148 na verdade. Tá? 148 aqui, e esse aqui vai dar 150. Tá? 150 não, oh, meu Deus. 146. 146, tá? Então tá correto, ó. Esse tem 2 nêutrons a mais que esse. Com isso pode marcar aí letra B. Então vamos lá, ó, exercício 15 aí, ó. Fala assim, ó, a descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da matéria. Sabe-se hoje que os isótopos, então, ó, importante isso aqui, ó, tô chamando de isótopos, ó. Esses dois aqui, ó, o 54Fe e o 56Fe. Tem respectivamente, ó, então ele falou que tem um 28 nêutrons e o outro tem 30, tá? A razão, ele quer saber a razão entre as cargas elétricas, tá? Ó, isso aqui. Dos núcleos dos isótopos 54Fe e 56Fe. Então é o seguinte, pessoal, ó, como ele falou que são isótopos, tá? Então eles possuem o mesmo número de prótons, tá? Se eles possuem o mesmo número de prótons, os valores serão iguais, tá? Números iguais dividido um pelo outro, por que dividindo? Ó? Porque ele chama de razão, tá? O que é razão? Razão vai ser nada mais que a divisão de um pelo outro, tá? Ele fala isso aqui, ó. Resultado, ele explica aqui no comentário, resultado da divisão, tá? Com isso, ó, mas vamos fazer para poder demonstrar para vocês aqui, mas não precisava, tá? Isótopos têm o mesmo número de prótons, serão números iguais dividindo um pelo outro, dá quanto? Números iguais dividido um pelo outro dá 1, tá? Então aqui a resposta aqui é a letra B, 1, tá? Mas vamos demonstrar aí, ó.
Ele falou assim que tem o 54 Fe e tem também o 56 Fe. Ele falou que esse aqui tem 28 nêutrons e ele falou que esse aqui tem 30 nêutrons, tá? Nós precisamos ter os prótons. Ah, professor, por que os prótons? Ele perguntou no núcleo. Porque os nêutrons não têm carga, tá? Os nêutrons, eles não têm carga, são sem carga. Então, quem tem carga no núcleo? São os prótons, tá? Então, com isso, ó, como é que nós calculamos os prótons, tá? Prótons vai ficar a massa menos os nêutrons, tá? Aqui também, ó, prótons vai ficar a massa menos os nêutrons. Com isso, ó, prótons vai ficar a massa, que é 54, menos os nêutrons, que é 28. Com isso, os prótons vai dar 26. Aqui, ó, também, ó, prótons vai ficar a massa, que é 56, menos os nêutrons, que é 30. 56 menos 30 dá 26. Aí o que é razão? Razão não é a divisão? Então, ó, se eu pegar aqui, fazer aqui do lado aqui, ó. Razão vai ser o quê? Vai ser a divisão de um resultado pelo outro, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, 26 dividido por 26, isso aqui vai dar 1, tá? Por isso aqui que a resposta aqui foi a alternativa letra B. Exercício 16, ó. Observe a tabela abaixo, tá? Então, na tabela aqui, ó, nós temos o elemento X e o elemento Y, tá? Então, o X tem número atômico 13, número de prótons ele chamou de A, número de elétrons de B, número de nêutrons de C e falou que o número de massa do X é 27. O Y tem número atômico ele chamou de D, número de prótons 16, número de elétrons 16 e nêutrons 17 e o número de massa que ele chamou de E, tá? O que é importante saber aqui, ó? O número atômico significa a mesma coisa do número de prótons, ó, tá? Se eles significam a mesma coisa, eles serão iguais, tá? Então, quanto que vai valer esse A aqui, ó? Esse A aqui também vai valer 13, ó. Por quê? Porque o X aqui é 13, ó, tá? Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Se os prótons aqui do Y é 16, ó, quanto que vai valer esse D aqui? Vai valer 16 também, tá? D16 também, tá? Agora vamos aqui para os elétrons, ó. Todo átomo, ó, e ele fala aqui, ó, no exercício, ó, ele fala que é neutro, ó, tá? Então, se é neutro, o número de prótons, olha só, o número de prótons aqui tem que ser iguais ao número de elétrons, tá? Então, vejam só, ó, se ele tem 13 prótons aqui, ele vai ter que ter 13 elétrons, tá? Aí, para terminar aqui agora, ó, tá faltando só o número de nêutrons, que é, ele chamou de C aqui, tá? Então, esses nêutrons aqui, como é que nós vamos calcular, ó? Nêutrons é a massa menos os prótons, tá? Nêutrons vai ficar a massa dele. Quanto que foi a massa dele aqui, ó? Vou apagar aqui um pouquinho, ó. Quanto que vai ficar a massa dele aqui, ó? A massa dele foi 27, ó. Vou marcar aqui, ó. A massa dele foi 27. E quanto que foi os prótons dele, ó? Foi 13, tá? Então aqui vai ficar, ó, nêutrons, vai ficar a massa, que é 27, menos os prótons, que é 13, tá? Nêutrons aqui vai ficar igual a 14. Então, quanto que vale esse C aqui? Vale 14, tá? Vale 14. Agora tá faltando só descobrir esse E aqui, ó, que é a massa, tá? Ó. Como que a gente calcula a massa? Massa é igual a prótons mais
nêutrons, tá? Massa vai ficar igual os prótons. Quanto que é os prótons aqui, ó? 16, ó. Mais os nêutrons. Quanto que foi os nêutrons dele aqui? Foi 17. Então, massa vai ficar igual a 33, tá? Com isso ficou fácil aqui, ó. Só pegar na ordem, ó. O A vale 13, ó. O A vale 13. Aqui, ó, certo? Vale 13. O B também vale 13, ó. Já ficamos com essa ou essa. O C vale 14, ó. Então 14 eu tenho aqui, já descobrimos que é a letra B. Conferindo só, o D vale 16, tá certo? E o E vale 33, tá certo? Então, positivo na letra B. Exercício 17, ó. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que letra A, os átomos são indivisíveis. Letra B, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa, tá? Então ele está falando assim, ó, que o Dalton propôs que os átomos eram indivisíveis, tá? Ele propôs isso mesmo. E ele falou que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa, tá? Aí ele fala assim, ó, perguntinha aí, ó. À luz dos conhecimentos atuais, quais as críticas que podem ser formuladas a cada uma dessas hipóteses, tá? Então vamos lá, ó. Na letra A nós temos o seguinte, ó. Na letra A nós temos o seguinte. Letra A nós temos o seguinte. Hoje nós sabemos que os átomos não são mais indivisíveis, tá? A partir do modelo de Thomson, já foi descoberto que os átomos são, na verdade, os átomos são divisíveis, tá? Então colocamos assim, ó. Hoje sabemos que os átomos são divisíveis. Letra B. Na letra B ele fala que os elementos são idênticos em massa, tá? Hoje nós sabemos que os elementos, como é que a gente caracteriza um elemento? Já respondemos aí nos exercícios anteriores, ó. Eles possuem o mesmo número de prótons, tá? Então hoje sabemos que, que que o mesmo, né? Que o mesmo elemento hoje sabemos que o mesmo elemento são idênticos em prótons, tá? Prótons, ó, é a mesma coisa que número atômico. Em número atômico, que é representado pela letra Z. Exercício 18, ó. Quais as semelhanças e diferença entre os isótopos de Césio 133, 55 CS e 137, 55 CS, tá? É o seguinte, ó. Importante ver aí, ó, que ele passou que eles são isótopos, tá? Ó.
isótopos possuem o mesmo número de prótons. Está correto, ó, que é 55 no primeiro e no segundo também é 55, tá? Então ele quer saber semelhanças e diferenças, ó, não esqueça, ó, ele quer saber as semelhanças e as diferenças, tá? Com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, ó, o número de prótons são semelhantes, né? No primeiro caso aqui nós temos 55 prótons, 55 prótons, e temos também 55 prótons no primeiro caso, e no segundo caso também, ó, Z é igual a 55. Então aqui, ó, aí é o seguinte, ó, como eles são átomos, ó, eles têm que ser estáveis também, ó. Então se eles têm 55 prótons, ó, eles também têm que ter 55 elétrons, tá? Aí é o seguinte, ó, prótons e elétrons estão respondidos, falta só os nêutrons, tá? Os nêutrons aqui, ó, vai ficar a massa menos os prótons. Aqui também. Nêutrons vai ficar a massa menos os prótons, tá? Aí como é que fica aqui, ó? Nêutrons é a massa, que é o número de cima, 133, menos os prótons, que é 55. Aqui também, ó, nêutrons é a massa, que é o número de cima, nesse caso aqui é 137, menos os prótons, que é o número de baixo, que é 55, tá? 133 menos 55 vai dar, aqui dá 8, né? Prestou 1 para lá, ficou 12, 12 menos 5, 7. Aqui vai dar 178, tá? 178 não, 78. Opa. E aqui, ó, 137 mais 55 vai dar 82. Então, ó, os nêutrons aqui, ó, os números de nêutrons aqui são diferentes, né? Diferentes. E o número aqui de prótons e de elétrons, ó, eles são semelhantes, tá? Eles são iguais. Exercício 19, tá? Átomos de elementos químicos radioativos como urânio, tório e actínio, após sucessivas transformações, estabilizam-se na forma de isótopos estáveis de chumbo, tá? Então marca isso aí, ó, isótopos estáveis de chumbo, ó, isótopos do chumbo, ó. Aí ele fala assim, ó, com números de massa, ó, números de massa 206, 207 e 208. Aí ele pergunta de novo sobre o chumbo, ó. Esses átomos de chumbo diferem, ou seja, o que é diferente nesses três átomos de chumbo aí, ó, 206, 207 e 208, que são a massa dele, tá? Quanto? Aí o seguinte, ó, na letra A fala assim, ó, ao número de nêutrons, tá? Aí o seguinte, pessoal, ó, se eles são isótopos, é porque eles vão ter o mesmo número de prótons, tá? No caso aí, ó, vou dar uma olhadinha aqui. Número de prótons aí, ó. Olhar na tabela periódica o número de prótons do chumbo, tá? Para poder mostrar para vocês aqui. Número de prótons do chumbo, se não me engano, vai ser 82. Se não me falha a memória. 82. Calma aí, deixa eu só achar a tabela aqui.
Número, é isso, 82 mesmo, tá? Então, ó, o número de prótons do chumbo, símbolo do chumbo, é Pb, tá? E o seu número de prótons é 82, que é o número de baixo, tá? Aí o seguinte, ó, fazendo a conta dos nêutrons, ó, que é o da letra A, como é que vai ficar? Ó? Nêutrons vai ficar o A menos o Z. Serão três continhas, ó. Vou apagar aqui e fazer aqui para baixo. Calma aí. Ó, nêutrons vai ficar o A menos o Z. Aqui também, nêutrons vai ficar o A menos o Z. E aqui também, nêutrons vai ficar o A menos o Z. São três chumbos, ó, não esqueça. Ó, o 206, de massa 206. É o de massa 207. E é o de massa 208, tá? Resolvendo aqui, ó. Nêutrons vai ficar 206, que é a massa, menos os prótons, que é 82. Aqui vai ficar 207, que é a massa, menos os prótons, que é 82. E aqui vai ficar 208, que é a massa, menos os prótons, que é 82. Como os prótons são iguais nos três, ó, e a massa está aumentando de 1, ó, 206, 207, 208, obviamente que daria o que, pessoal? Daria o número de nêutrons diferentes, né? Ó. No caso aqui do primeiro aqui, nós vamos ter aí, ó, 6 menos 2 dá 4, né? 10 menos 8 dá 2, certo? 124. Então aqui é 124, aqui é 125 e aqui é 126, tá? Como ele falou difere, então ele quer o diferente, ó. Então o número de nêutrons dos três são diferentes, ó. Então, ó, o número de nêutrons dos três são diferentes. 124, 125 e 126, tá? Marca aí a letra A. Então vamos lá, ó. Exercício 20 e 21, tá? Vamos primeiro para o exercício 20, ó. Exercício 20 fala o seguinte, ó. O íon 20Ca2+, tá? Isso aqui, ó. Por que que ele é um íon? Porque ele tem essa carga positiva aqui, tá? No caso, ele é um íon, quando tem a carga positiva, ele é chamado de cátion, tá? Íons positivos são chamados de cátion, tá? Íons positivos são os cátions, tá? Toma parte na constituição dos ossos humanos. Determine quantos prótons, ó, quantos elétrons ele apresenta, tá? Então é o seguinte, ó, passar aqui, ó, 20Ca2+, tá? Então esse número de baixo aqui, ó, o 20, ele é o número de prótons, tá? Então o número de prótons aqui dele, ó, vai ser 20. Então Z igual a 20. Quando não aparece nenhum sinal positivo e negativo aqui em cima, ó, do lado direito, ó, o que isso significa? Quando não aparece nada, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Como aqui está aparecendo uma carga positiva, tá? Significa que ele perde elétrons, tá? Então, o que que acontece? Ele tinha 20 elétrons, perdeu 2, ó, porque é 2 positivo, tá? Ele ficou com quanto quando
20 perde 2 fica com 18, tá? Então determinamos aí, ó, ele tem 20 prótons e 18 elétrons. Está respondido o exercício 20. Vamos para o exercício 21. Ele fala assim, ó, o íon 53Y, tá? Nesse caso aqui, ó, ele é um íon negativo, tá? Íon negativo é chamado de ânion. Íons negativos são chamados de ânions, tá? É importante para o funcionamento normal da glândula tireoide e por isso deve estar presente em quantidade adequada na dieta humana. Aí ele quer saber, ó, quantos prótons e quantos elétrons há na constituição desse ânion, tá? Então vamos anotar ele aqui, ó. Ele é o 53, né? E menos, tá? Então aqui, ó, esse número de baixo, ele representa os prótons, tá? Então aqui os prótons é 53. Agora, os elétrons. Se ele não tivesse essa carga aqui negativa aqui, ó, você ia repetir o número de elétrons, 53 prótons, 53 elétrons, tá? Como ele tem essa carga negativa aí, ó, significa que ele está ganhando elétrons, tá? E como não tem número aqui, vocês vão adotar que é 1, tá? Então, ó, ele está ganhando elétrons. Então, ó, quando é negativo, ó, ganha elétrons, tá? Então, 53 ganha 1, vai ficar com 54, tá? Então, com isso aqui, nós temos respondido o exercício 21. 53 prótons, 54 elétrons. Exercício 22, ó. O número de elétrons no estrôncio na forma de cátion Sr2+, tá? Então, ó, marca aí, ó, Sr2+. Aí ele passou embaixo aqui, ó, não esqueça, ó. Comentário, lembre-se de que a tabela periódica é um elemento de consulta, tá? Então é o seguinte, ó, consultando lá na tabela periódica, nós vamos chegar no número atômico do Sr, tá? Sr2+. O número atômico dele lá na tabela é 38, tá? Não se preocupe com a tabela ainda que nós ainda vamos estudar, tá? Então aqui, ó, esse número de baixo aqui, ó, é o número de prótons, tá? Que peguei lá da tabela. Então o Z aqui dele é 38, tá? Como ele tem uma carga 2 positiva aqui, ó, ele está perdendo. Positivo perde, negativo ganha, tá? Então quanto que vai ficar o número de elétrons dele aqui, ó? 38 perde 2, fica com 36, tá? Com isso, ó, nós já descobrimos a resposta correta aí, ó. O número de elétrons dele, ó, 36. Pode marcar aí letra E. Então, vamos lá, exercício 23, ó. Ele quer saber o número de prótons, de nêutrons, de elétrons dessa representação aqui, ó. 138, 156, 156Ba2+, tá? Então, resolvendo aqui, ó, a representação dele, ó, é 138. A representação dele é 138, 56, Ba2+. Tá? Então, o número de prótons, ó, vai ser esse de baixo aqui, ó, 56. Marcar aqui, ó, Z igual a 56, que foi a primeira pergunta. O número de elétrons também vai ser... Vou deixar o número de elétrons por último, tá? Agora vamos achar os nêutrons, ó. Nêutrons vai ser igual a massa menos os prótons, tá? Nêutrons é igual a massa, que é o de cima, 138, menos os prótons, que é o de baixo, que é 56, tá?
Então, isso aqui, 8 menos 6 dá 2, 13 menos 5 dá 8. Então, nêutrons aí, então os prótons, ó, deu 56, os nêutrons deu 82. Está faltando só os elétrons, tá? Não esquece aí, ó, a carga aqui, ó, é positiva. Quando é positiva, perde. Ele tinha 56 prótons, perdeu 2, ó, porque 2 positivo, perde 2, fica com 54, tá? 54 aí, ó. Deixa eu anotar aqui, 54, tá? Então, essa é a resposta, ó. 56 prótons, 54 elétrons e 82 nêutrons, que vai ficar aí letra... Ah, não, eu falei a ordem errada, né? Ele quer saber prótons, nêutrons e elétrons. Então, é 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons. Vai ficar em letra B, tá? Ó, essa ordem, ó. Prótons primeiro, nêutrons depois e elétrons depois, tá? Exercício 24. Um isótopo de um elemento metálico tem 25 nêutrons. Ó, então ele tem 25 nêutrons. Número de massa, 50, tá? Então ele tem aí 25 nêutrons. E ele tem a massa igual a 50. A carga do cátion derivado desse isótopo é 2 mais. Então, ó, a carga é mais 2. O que é carga, pessoal? Esse sinalzinho aqui, ó, 2 mais, que apareceu em cima aqui no exercício 23. Ó. Isso é carga. Essa carga pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Então, vamos anotar essa carga aqui. Ó. Ele falou que a carga é mais 2. Então, 2 positivo, tá? Aí ele quer saber aqui no exercício, ó, ele quer saber o número de elétrons, tá? Ele quer saber o número de elétrons. Só que é o seguinte, ó, para eu descobrir o número de elétrons, ó, qual que é o símbolo dos elétrons? É a letra E. Eu preciso descobrir o número de prótons, ó, tá? Para eu descobrir o número dos elétrons, eu preciso descobrir o número de prótons, que é a letra Z, tá? Então é o que eu vou resolver aqui, ó. Descobrir o número de prótons. Prótons é igual a massa menos os nêutrons. Com isso, ó, prótons vai ficar igual a massa, que é 50, menos os nêutrons, que é 25. Prótons aí vai ficar 25. Descobrir os prótons, ó, que é 25, eu consigo descobrir os elétrons. Ó. Por quê? Por que eu consigo descobrir os elétrons? Porque eu tenho a carga aqui, ó. Tá? Então, ó, se eu tenho 25 prótons, a carga aqui dele, ó, é mais 2, tá? Positivo perde, então 25 perdendo 2, ó, vai ficar com quanto? Vai ficar com 23. Então, o número de elétrons aí é 23. Letra B. Exercício 25. Ó. O íon Y3- tem 38 elétrons, 45 nêutrons. Aí ele fala assim, ó, o átomo neutro Y apresenta número atômico. Então ele quer saber o número atômico e o número de massa, tá? Então vamos resolver aí. Então ele falou o seguinte, ó, ele passou aí um Y3-, ele falou que ele possui 38 elétrons, 45 nêutrons. Ele quer saber o número atômico, que é o Z, colocar ponto de interrogação. Ele quer saber a massa, que é o A, colocar também ponto de interrogação. Aí o seguinte, ó. O Z vai ficar assim, ó.
Cuidado que aqui é o contrário, tá? Quando eu quero achar os elétrons, eu faço o contrário do sinal, tá? O sinal é positivo, o sinal é negativo, eu faço mais. O sinal positivo eu faço menos, quando eu vou descobrir os elétrons, tá? Só que nesse caso aqui, ó, eu não vou descobrir os elétrons, eu vou descobrir os prótons, tá? É o contrário da outra operação, não confundam isso, ó, tá? Quando eu descubro os elétrons, eu troco o sinal aqui da carga, ó. Pego os prótons e troco o sinal da carga, tá? Quando eu descubro os elétrons. Olha, nesse caso aqui é o contrário, ó. Eu tenho os elétrons, eu já tenho os elétrons, e eu vou descobrir os prótons, tá? Então eu faço o mesmo sinal aqui, ó, tá? Então aqui, quanto que vai ficar os prótons? Ó, vai ficar 38 menos 3, que vai dar prótons igual a 35. Tá? Descobrimos os prótons. Agora, para descobrir a massa, ficou fácil. Ó. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Massa é igual aos prótons, que é 35, mais os nêutrons que ele passou aqui, que é 45. Ó. 35 mais 45 dá 80. Então, com isso, ficamos a resposta aí. Ó. 35 é os prótons e 80 que é a massa. Ó. Vai ser a letra A. Exercício 26, ó. Analise este quadro em que se apresenta o número de prótons, então ele passou o número de prótons, o número de nêutrons e o de elétrons de 4 espécies químicas, está aqui na tabela, ó. Passou os prótons, passou os nêutrons e passou os elétrons, tá? De 4 espécies, A1, A2, A3 e A4, tá? Aí ele fala assim, ó. Considerando-se as 4 espécies apresentadas, é incorreto, não esqueça aqui, ó, incorreto, ó, afirmar que, letra A, 1 é cátion, é o cátion H+, tá? Como é que nós vamos descobrir isso aqui, ó? Depois vocês vão estudar a tabela periódica, ó, e vocês vão pegar lá e vão ver que o elemento que tem número atômico 1 é o hidrogênio, tá? É o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, tranquilo? E nesse caso aqui, ó, ele não tem elétrons, ó. Então, ó, ele tem um próton, que é a carga positiva, e ele não tem elétrons, que é a carga negativa. Ó. Então, ele não tem carga negativa, só tem a carga positiva. Por isso que ele vai sobrar esse maisinho aqui, ó. Tá? Então, a letra A está correta, é o cátion H+, tá? Por que cátion? Porque sobra esse positivo aqui, ó, é o maisinho. Letra B, 2 é o ânion F-, tá? 2, olhando lá na tabela também, ó. O número de prótons do flúor, que é o F, é 9, tá? Tá certo. 2 é o flúor, é o F, tá? Agora, por que menos aqui, ó? Vamos conferir lá, ó. O número de prótons dele, ó, é 9 e o número de elétrons dele é 10, ó. Então, ele tem 9 positivo e ele tem 10 negativo. Então, no primeiro aqui, ó, sobrou o quê? Vou fazer diferente, ó. Ele tinha 1 positivo com 0 negativo. Sobrou uma carga positiva, que é essa carga que aparece aqui, ó. No segundo ele tem 9 positivo e 10 negativo. Vai sobrar uma carga negativa, que é esse negativo que aparece aqui, ó. Então a letra B também está correta, tá? Por que que é ânion? Porque é negativo, tá? Letra C. 3 tem número de massa 23, tá? Vamos fazer aqui o 3, ó. Como é que eu calculo a massa? Massa é os prótons mais os nêutrons, tá? Isso é pro 3, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó, o 3 tem 11 prótons, tá? Então A é igual a 11, que é os prótons, mais os nêutrons. Quanto que é os nêutrons dele, ó? É 12. Então 11 mais 12 vai dar 23, tá?
Então essa está correta também. Lembrando que ele quer a resposta errada, tá? Letra D. 4 é um átomo neutro, tá? Então vamos conferir lá. 4, ó. O 4, ele tem 20 prótons, que são as cargas positivas, e ele tem 18 elétrons, que são as cargas negativas, tá? Então 20 positivo com 18 negativo, vai sobrar o quê? Vai sobrar 2 positivo, tá? Se sobra 2 positivo, ele não é um átomo neutro, pessoal. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um cátion, tá? Quando é positivo é cátion. Então, a errada aqui é a letra D, ó. Exercício 27 e 28 lá. Vamos lá para o 27, ó. 27 fala assim, ó. O íon A3+, Z igual a 13, e o íon B2-, ele fala que são isoeletrônicos, ó. Ele quer saber o número atômico, tá? O número atômico é o número de prótons representado pela letra Z, tá? Então vamos lá, ó. Vamos anotar aqui, ó. Ele passou o A3+, e ele passou o B2-, tá? Aí aqui ele falou que o Z do A, ó, o Z do A aqui é igual a 13, tá? E ele falou também que os dois aqui, ó, eles são isoeletrônicos. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Começando aqui, ó, a carga dele é 3+, ó. Para descobrir os elétrons é só a gente trocar o sinal. Então 13 menos 3 dá 10, tá? Como eles são isoeletrônicos, ó, eu posso repetir aqui para o B, ó. Se o A tem 10 elétrons, o B também vai ter 10 elétrons, porque eles são isoeletrônicos, tá? Mesmo, isoeletrônico significa mesmo número de elétrons, tá? Agora não confunda, ó. São coisas diferentes, ó. Aqui nesse primeiro, ó, eu tinha o Z, descobri o E. Eu tinha prótons, descobri elétrons. Então, por isso eu troquei o sinal. Agora aqui, ó, eu tenho o E, eu tenho elétrons e vou descobrir prótons. É o inverso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não precisa trocar o sinal, tá? 10 menos 2 vai dar 8. Então, o número atômico aí, ó, é 8. Letra E. Exercício 28 agora, ó. Íons isoeletrônicos são íons que possuem o mesmo número de elétrons. Determine a opção em que as 3 espécies atendem a essa condição. Então ele quer saber aí, pessoal, ó, quais são isoeletrônicos, tá? Então vamos lá, ó. Lembrando aqui, pessoal, que esse exercício aqui ele necessita da tabela periódica, tá? Então fazer aí, ó. Letra A, ele tem o Li, ele tem o Na, ele tem o cátion. Só consultar minha tabela aqui, ó. O Li na tabela é 3, se não me engano, deixa eu conferir aqui. É 3, o K é 19 e o Na é 11, tá? Então aqui, ó, olhando lá na tabela, o número de prótons, ó, do Li é 3, do sódio é 11 e do potássio é 19, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Se ele tem aqui, ó, o número de baixo são os prótons, ó. Então nesse caso aqui o Z igual a 3, o outro o Z igual a 11. Isso aqui eu peguei da tabela, tá? E o outro é Z igual a 19, tá?
Como não tem nenhum sinal aqui em cima do lado direito de cada símbolo, significa que é um átomo neutro, tá? Então vamos repetir, ó. Se ele tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons. Aqui, se ele tem 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons. E aqui também, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons. Os elétrons aqui, pessoal, são diferentes, tá? Eles precisam ser iguais, porque ele pediu a alternativa que são isoeletrônicos, tá? Então vamos aí para a letra B. A letra B, ó, ele passou aí o Be. Deixa eu só apagar aqui e fazer mais para cá. Ixi, apagou tudo. É o computador que já está pifando. Ó, ele passou aí o Be 2+, ele passou o Mg 2+, e ele passou o Ca 2+, tá? O Be lá na tabela é 4, o Mg na tabela é 12 e o Ca na tabela é 20, tá? Então aqui também vai dar diferente, tá? Ó, porque aqui ele vai ter Z igual a 4, que é o número da tabela. Esse aqui vai ter Z igual a 12. E esse aqui vai ter Z igual a 20. Só que o seguinte, ó. Não, aqui eu estou confundindo, ó. Aqui tem as cargas, né? Então não posso colocar igual, ó. Aqui é 2+, e aqui também é 2+, tá? Aqui também é 2+. Aí como é que nós vamos fazer aqui, ó? Para descobrir os elétrons, é só inverter o sinal da carga, ó. Ele tem 4 menos 2 dá 2. Aqui ele tinha 12 menos 2 dá 10. E aqui ele tinha 20 menos 2 dá 18, tá? Então os elétrons aqui também são diferentes, tá? Vamos para a letra C. Letra C ele tem o Li 3+, Sr 2+, e a L 3+. Tá? Lá da tabela, o Li é 3, o SR é 36, deixa eu conferir aqui. O SR é 38. O SR é 38 e o alumínio é 13, tá? Então aqui o Z vai ficar igual a 3, aqui o Z vai ficar igual a 38 e aqui o Z vai ficar igual a 13. Só trocar o sinal aí, pessoal, ó. Que é mais 3, mais 2 e mais 3. Trocando o sinal, descobrir os elétrons, ó. Aqui é Li1+, tá? Anotei errado. Arrumem aí, ó. Não é 3+ aqui, não. Tá? Aqui é 1+ só. Tá? Então, 3 menos 1 vai dar 2. Aqui vai ficar 38 menos 2 vai dar 36. E aqui vai ficar 13 menos 3 dá 10. Os elétrons também são diferentes aqui na letra C. Só sobrou aqui letra D e E, né? Vamos fazer a letra D. Ele tem o oxigênio 2-, ele tem o Na 1+, e ele tem o alumínio 3+. Lá da tabela, esses valores, ó. Lá da tabela, o oxigênio na tabela é 8, o sódio na tabela é 11 e o alumínio na tabela é 13, tá? Então, esse número de baixo aqui é os prótons, ó. Z igual a 8, aqui Z igual a 11, e aqui é Z igual a 13. Aqui vai ficar 8. Vamos trocar o sinal, pessoal, para descobrir os elétrons, ó. O a menos 2, aqui é mais 1, mais 3. Então, trocando o sinal, ó, 8 mais 2 dá 10. Aqui, 11 mais 1 é menos 1, dá 10 também. Troco o sinal. E aqui também, ó, troco o sinal. 13 menos 3 dá
10. Os números de elétrons na letra D são iguais, ó, nos três casos. Ó. Portanto, ó, eles são isoeletrônicos. E, portanto, a resposta é a letra D. Ó. Exercício 29 e o 30, para nós terminarmos, tá? Exercício 29 fala assim, ó, o átomo 52M apresenta 28 nêutrons. Aí ele fala assim o íon M3+, ó. Então nós podemos anotar aqui, ó, 52M. Aí ele falou que esse M é o 3+, é o íon 3+, tá? E ele falou que ele possui 28 nêutrons, tá? Assim, o íon I3+, M3+, é isoeletrônico. Ó. Ele quer saber qual que é isoeletrônico dele. Para ser isoeletrônico, precisa possuir o mesmo número de elétrons, tá? Para eu descobrir os elétrons, eu preciso primeiro descobrir os prótons, tá? Com isso, eu vou usar a fórmula essa daqui, ó. Massa... não prótons, eu vou descobrir os prótons, não é a massa não. Isso aqui, ó, prótons é a massa menos os nêutrons. Prótons vai ficar a massa, que é o de cima, 52, menos os nêutrons que ele passou aqui, que é 28. 52 menos 28 vai dar... que vai dar 24, tá? Então ele tem 24 prótons. Como é que eu vou descobrir os elétrons agora, ó? Para descobrir os elétrons é só trocar o sinal aqui da carga. Ó. 24 menos 3 vai dar 21. Então aí, ó, ele vai ser iseletrônico de quem? Da letra C, ó. Porque a letra C tem 21 prótons, e ele é neutro, não tem sinal positivo e negativo do lado direito dele, em cima, então ele vai ter também 21 elétrons, tá? Então aí a resposta é a letra C. Exercício 30, ó, um íon X, um menos, né? Marca ele aqui, ó, X1-, tem 18 elétrons, 20 nêutrons, portanto o elemento X tem, vou marcar aqui embaixo, ó. Elemento X1-, ele falou que tem 18 elétrons, ele falou que tem 18 elétrons e ele falou que tem 20 nêutrons, tá? Então vamos lá, ó. Cuidado que agora vamos descobrir os prótons, ó. Para descobrir os elétrons eu troco o sinal da carga, para descobrir os prótons não precisa trocar o sinal. Então ele tem 18 elétrons menos 1, vai dar quanto aqui? Ó? O número de prótons vai dar 17, tá? Com isso já descobrimos a resposta aqui, ó. Número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Ó. Então ele tem número atômico 17, é a letra A. Tá? Tranquilo? Valeu!